A secretária, próximo. Vamos para a sala 9, processo número 36. Sala 9, relatora desembargadora Cândida Leão, revisora desembargadora Marta Casadei, terceira votante desembargadora Sônia Foster. Processo número 1115-04-2021, 502-0255. Recorrente, Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista e recorridos Petróleo Brasileiro S.A. e Petrobras. Teremos uma sustentação dupla, doutora Liliane Azevedo Alcântara e doutor José Henrique Coelho. Bom dia, doutores. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Doutores, eu vou passar a palavra inicialmente à relatora, desembargadora Cândida. Pois não, senhora presidente, eu estou conhecendo do recurso do sindicato autor, rejeitando a preliminar de nulidade processual invocada e, no mérito, negando-lhe provimento. Pois não. Doutores, há interesse em sustentar? Pelo sindicato tem interesse. Pois não? Uma palavra, doutor? Bom, boa tarde a todos e todas. Boa tarde especial para a doutora Mariângela e o doutor Pécio, que tanto trabalharam aqui, auxiliaram a justiça aqui do nosso litoral paulista, né? Bom, essa questão daqui fez com que eu viesse a essa tribuna, porque o que tem acontecido nesse tipo de demanda? Nós temos, até 2020 e até hoje, o acordo coletivo da Transpetro, que segue uma similitude com o acordo coletivo da Petrobras, eles prevêem várias escalas de trabalho. E não é nem no corpo do acordo, é no aditivo, no anexo. E o anexo 5, o que ele fala? Ele tem a previsão lá da jornada administrativa, por exemplo, 5x2, que seria de segunda a sexta, sábado e domingo seria folga. Tem o administrativo médico, que seria 6x1. E tem também lá inserido a relação de trabalho-folga dos trabalhadores do terminal, o qual se insere esse terminal aqui, que é o terminal de Pilões, que fala que o turno vai ser de 3x2. 3 dias de trabalho por 2 dias de folga. Nesse contexto, a gente tem a Lei 5.811, que fala, no artigo 3º, que a cada 3 dias consecutivos de trabalho tem que ter um interstício de 24 horas, o que significa dizer que uma escala sendo cumprida, por exemplo, das 7 às 15, quando ela chega no 4º dia, ela não pode continuar das 7 às 15, ela tem que iniciar no mínimo das 15 às 23, né, na escala que eles fazem aqui de 8 horas. Essa é a questão que contempla a Lei 5.811, e nós também temos aqui, na hipótese, o enunciado 110, que é aquele caso, o enunciado 110 do TST, que quando acaba uma escala de serviço, para assumir após folga, tem que ter 35 horas, que seriam as 24 horas de trabalho, mais as 11 do artigo 66. Ou seja, a questão é muito simples, né? Na verdade, o acordado com o sindicato era uma escala de 3x2. E a escala de 3x2, ela observa tanto a Lei 5.811 como o enunciado 110. Depois de 3 dias de trabalho, se ele contempla 2 dias de folga, ele contempla também o artigo 3º da Lei 5.811 e o enunciado 110 do TST. Mas o que vem ocorrendo, e não é só nessa unidade, em diversas unidades do sistema Petrobras, a nível gerencial de cada unidade, a empresa cria uma tabela. Ela cria uma tabela e daí para diante nós estamos falando de uma tabela que não tem anuência sindicato e que muitas vezes não observa a legislação, nem a Lei 5.811, nem o enunciado 110. E é perfeitamente possível, ainda criando uma tabela diferenciada, a observar esses dois regramentos. O que nós verificamos? Algum iluminado da Transpetro fala assim, olha, eu vou criar uma proporcionalidade. Essa proporcionalidade, a palavra proporcional, não está no acordo coletivo. E é por isso a importância da sustentação oral. Porque a gente verificou que a sentença e até mesmo o Ministério Público, no seu parecer, ele parte da premissa que está no acordo coletivo, e não está. O que existe no acordo coletivo é o 3x2.
Mas alguém na Transpetro falou assim, olha, eu vou criar um sistema de proporcionalidade. Aí pegou 35 dias, pegou um ciclo de 35 dias, falou assim, se é 3x2, então ele vai trabalhar 21 dias e vai folgar 14. Aí ele escolheu, dentro desse ciclo de 35 dias, tem dia que ele trabalha 4 dias e folga 1, tem dia que trabalha 5 e folga 3. Ele criou um sistema que, no final, a proporcionalidade é observada. No entanto, não é observada a lei nem o enunciado. E é essa a questão de fundo dessa demanda. Porque, efetivamente, é perfeitamente possível, ainda que criasse esse sistema maluco de proporcionalidade criado pela empresa, sem anuência do sindicato, desses 35 dias, é possível ela ter observado a Lei 5.811 e também o enunciado 110. Como eu disse para vocês, essa questão, nós temos várias demandas que tratam dessa questão e varia de unidade para unidade. Aqui na RPBC, que é dentro do sistema, mas é Petrobras, não é Transpetro, eles tinham uma escala que observava um dia no mês o enunciado 110. E no tribunal nós ganhamos essa ação e concedeu o recebimento desse interstício. Na semana passada, ou retrasada, a doutora Liliane estava presente na sustentação oral, tivemos um julgamento relacionado a outra unidade da Petrobras, aqui do terminal, e não foi por unanimidade, mas foi por maioria, o Sindipetro foi derrotado. Mas, na verdade, quando nós somos derrotados, é sob uma falsa premissa, que está no acordo coletivo, e não está. Então, por não estar no acordo coletivo, esse ciclo de 35 horas, por não estar no acordo coletivo, e nós estamos repetidamente aqui falando que as decisões contrárias estão partindo dessa premissa, entendemos que sim, por haver o descumprimento, tanto da Lei 5.811 e como o denunciado 110, é devido ao trabalhador petroleiro, quando ocorrer essas situações, o recebimento do adicional de horas extras nesse período. Nos deparamos também com decisões, fala assim, olha, mas a escala é favorável para o trabalhador, é 3x2, né? Qual a categoria que tem isso? Não tem, realmente é favorável para o trabalhador. Mas o fato da escala de 3x2 ser favorável para o trabalhador é uma carta branca para a empresa não observar a Lei 5.811 e o enunciado 110? Não, ainda mais se a gente pode e parte do princípio que, ainda que ela utilizasse essa proporcionalidade criada gerencialmente por ela, poderia sim ser observado. A Lei 5.811 era só no terceiro dia, quando fosse fazer a escala do quarto dia, respeitar as 24 horas. Enunciado 110, mesma situação. Se ele saísse 23 horas de um dia antes da folga, que não iniciasse a jornada às 7 horas do primeiro dia após escala, que iniciasse às 15. Pronto, estava resolvido o problema, a gente não estaria aqui. Então, efetivamente, a entidade sindical, ele clama pela reforma do julgado, pela procedência da demanda, pelo reconhecimento absoluto de que esse ciclo de 35 horas não foi e não tem anuência do sindicato. E tem mais, tem um marco no processo. A gente pega essa tabela até março de 2020. Por que até março de 2020? Porque depois de março de 2020 foi resolvida essa questão. Nós não temos mais problemas relacionados à Lei 5.811, nem tampouco ao enunciado 110. A empresa se ajustou à silhueta jurídica desse comando jurisdicional. Então, não podemos permitir que, por uma categoria, ter uma escala diferenciada, seja uma carta branca para que a empresa unilateralmente possa observar comandos legais. Então, era isso que eu tinha que passar para os senhores e agradeço antecipadamente a oitiva atenta de todos vocês. Obrigado.